Não, não me toques! Tira as mãos de mim, agora! O grito gutural rasgou o silêncio sepulcral da biblioteca, ecoando pelas paredes forradas de madeira escura e livros antigos. Era um som de puro terror cru, e visceral como o de um animal encurralado prestes a ser abatido. Gonçalo Castelo Branco, o herdeiro intocável do Império Financeiro de Portugal, estava inclinado perigosamente na sua cadeira de rodas elétrica de última geração. O seu corpo rígido tremia violentamente, o rosto pálido coberto por uma camada fina de suor frio. Os olhos azuis arregalados em pânico absoluto, ele tentara alcançar um documento na prateleira mais alta, menos um ato de teimosia solitária que quase lhe custara uma queda humilhante. Mas ele não caiu, porque um par de mãos calejadas, ásperas pelo trabalho duro e cheirando levemente a lexívia barata, o segurou. Por favor, senhor. O senhor ia cair. Eu não podia deixar. A voz da mulher era trêmula, cheia de um desespero palpável. Sophia Martins, a nova empregada de limpeza que tinha começado naquela manhã chuvosa em Sintra, estava paralisada. As suas mãos pequenas, mas fortes, ainda agarravam os ombros largos daquele homem, impedindo que o seu corpo, inerte, deslizasse para o chão de mármore frio. Ela sabia a regra. Dona Odete, a governanta com cara de bulldog, tinha sido muito clara, soletrando cada sílaba com veneno na voz. Nunca, em circunstância alguma, toque no senhor Gonçalo. Mas o instinto fora mais rápido que o medo. Ver aquele homem imponente prestes a estatelar-se no chão tinha ativado algo nela que a pobreza e a miséria dos últimos anos não tinham conseguido apagar. A compaixão. Largue-me! Rugiu Gonçalo novamente, o peito a arfar como se estivesse a sufocar. A proximidade daquele corpo estranho, o calor das mãos dela através do tecido fino da camisa de seda italiana, queimava sua pele como ácido. O trauma. Aquele maldito trauma que transformara sua vida num inferno isolado há 2 anos, voltou com a força de um tsunami. As memórias da traição, das mãos que o tocavam com mentiras, daquela sensação de nojo profundo. Tudo se misturava na sua mente. Sophia, aterrorizada, soltou abruptamente assim que ele recuperou o equilíbrio na cadeira. Ela recuou 3 passos, encostando-se a uma estante, o coração a martelar contra as costelas, como um pássaro preso. Desculpe, senhor. Desculpe. 1000 desculpas. Eu só... balbuciou ela, baixando os olhos castanhos, úmidos, de lágrimas contidas. Ela precisava deste emprego. Deus, como ela precisava. O Tomás, o seu pequeno Tomás, precisava dos medicamentos para o coração. E os agiotas da Amadora não iam esperar mais uma semana. Perder este trabalho, na mansão Castelo Branco, seria a sentença de morte para sua pequena família. Gonçalo tentava controlar a respiração, as mãos a agarrarem os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele limpou o local onde ela o tinha tocado. Um gesto compulsivo, quase violento. Foi então que ele levantou os olhos para fuzilar a insolente, que ousara violar o seu espaço. Os olhos dele, frios como o inverno na Serra da Estrela, encontraram os dela. E o tempo parou. Não foi a beleza dela que o travou. Embora houvesse uma dignidade triste no seu rosto magro e nos cabelos negros presos num coque severo, foi algo mais profundo. Uma familiaridade inquietante que fez o estômago dele dar um nó. Mas antes que ele pudesse processar aquele sentimento, os seus olhos desceram para o braço esquerdo dela, que ela, no susto, tinha deixado descoberto ao levantar as mangas para limpar o pó. Ali, na pele pálida do antebraço, havia uma cicatriz. Não uma cicatriz qualquer. Uma marca branca, antiga, em forma de lua crescente perfeita. O mundo de Gonçalo oscilou. O som da chuva a bater nas janelas góticas desapareceu. De repente, ele não estava mais na sua mansão fria e solitária de 2024. Ele estava num jardim ensolarado em Cascais. 20 anos atrás. Ele tinha 10 anos, corria com as próprias pernas, e ao lado dele estava ela, a menina de cabelos selvagens e joelhos esfolados, que o desafiava a subir as árvores. A menina que o tinha defendido de um cão vadio,
usando um pau afiado, ganhando aquela cicatriz no processo? Sophie, a palavra saiu dos lábios dele num sussurro rouco, quase inaudível, quebrou-se a meio caminho. Sofia, que já esperava a demissão sumária, levantou a cabeça de estalo. O som daquele apelido. Ninguém a chamava assim há décadas. Para o mundo, ela era a Sofia, a mãe solteira, a devedora, a faxineira. Sophie era a menina que tinha morrido no dia em que o pai dela faliu, e eles tiveram de fugir de Cascais para os bairros sociais de Lisboa, fugindo da vergonha e das dívidas. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele, para além da barba por fazer, das olheiras profundas de insônia e da amargura que endurecia suas feições. E ela viu o menino que partilhava o lanche com ela. O Gonçalinho. O senhor conhece a minha cicatriz? Perguntou ela, a voz embargada, as mãos a tremerem agora incontrolavelmente. Gonçalo sentiu uma vertigem. O destino, aquele cruel mestre de marionetas, estava a pregar-lhe uma peça sádica, a sua melhor amiga de infância. O seu primeiro amor inocente. A única pessoa que o amara, antes do dinheiro, se tornara a única linguagem que ele conhecia. Ela estava ali, de uniforme barato, cheirando a produtos de limpeza, com o olhar de quem já foi derrotado pela vida 1000 vezes. O que está aqui a acontecer? A porta da biblioteca abriu-se e com estrondo, Dona Odete entrou, com o rosto vermelho de indignação, seguida por 2 seguranças. A governanta viu Gonçalo pálido e Sofia encostada à parede, e tirou as suas próprias conclusões. Eu sabia que esta gentalha não servia, gritou a governanta, apontando um dedo acusador para Sofia. Eu avisei já. Toque no Sr. Gonçalo uma vez e vai para a rua. Saia já desta casa antes que eu chame a polícia por agressão. Sofia encolheu-se. As lágrimas finalmente a transbordarem. Não, por favor, Dona Odete. Eu só tentei ajudar. Ele ia cair. Mentirosa! O Sr. Gonçalo nunca cai. Saia e não espere receber o dia. A mulher avançou para agarrar o braço de Sofia. P-A-R-E-M. A voz de Gonçalo trovejou pela sala, autoritária, carregada daquele poder ancestral dos Castelo Branco que nem a cadeira de rodas conseguia diminuir. Dona Odete estacou a mão a centímetros de Sofia. Os seguranças ficaram imóveis. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Senhor Gonçalo? Dona Odete perguntou, confusa, a voz a baixar para um tom meloso. Ela incomodou, não foi? Eu vi como o senhor estava perturbado. Vamos já tirar esta. Saiam, disse Gonçalo, a voz agora perigosamente baixa e controlada. Todos, menos ela. Ele apontou um dedo trêmulo para Sofia. Mas, senhor, tentou a governanta. Eu disse todos. Agora, gritou ele, batendo com a mão no braço da cadeira. A governanta, visivelmente ofendida e chocada, fez um sinal aos seguranças e retirou-se, lançando um último olhar de ódio puro a Sofia, antes de fechar a porta pesada de carvalho. Novamente sozinhos, o som da respiração, irregular, de ambos preenchia o espaço. O ar estava elétrico, carregado de 20 anos de ausência, de dor e de segredos não ditos. És tu, não és? Perguntou Gonçalo. Ele não olhava para ela agora, olhava para a chuva lá fora, incapaz de encarar a realidade da decadência dela menos e a sua própria. Sofia Martins, a filha do caseiro da Quinta das Camélias. Sofia limpou as lágrimas com as costas da mão. Um gesto infantil que fez o coração de Gonçalo apertar dolorosamente. Sou eu, Gonçalinho. Quer dizer, senhor Gonçalo. Desculpe. Eu não sabia que esta era a sua casa. Se soubesses, não terias vindo. Ele cortou. Amargo, a minha presença é assim tão repulsiva agora. Não, ela exclamou, dando um passo em frente, mas parando abruptamente ao lembrar-se da regra. É isso. E? Que? Olá, para mim. Olá, para ti. Os nossos mundos, eles já não se tocam. Eu sou apenas a faxineira. E tu
O Senhor é o dono de tudo isto. Dono de tudo. Ele riu. Um som seco, sem humor. Sou dono de uma cadeira, de uma empresa que me suga a alma e de uma solidão que ecoa nesta casa vazia. Grande império. Sofia. Ele virou a cadeira para encarar. O olhar dele verua de cima a baixo, notando o uniforme gasto, os sapatos velhos, as mãos calejadas. A raiva borbulhou dentro dele. Não dela, mas do mundo. De Deus, por ter permitido que a única luz da sua infância se apagasse daquela forma. Por que estás aqui, Sofia? O que aconteceu ao teu pai? Tua vida. O meu pai morreu há 10 anos, respondeu ela. A voz baixa. Ataque cardíaco, depois de perder tudo no jogo. E eu sobrevivi. Casei-me. Fui deixada. E agora tenho um filho. Um filho doente. A menção do filho fez algo mudar no rosto de Gonçalo. Doente? Perguntou ele. Coração, disse ela, engolindo o choro. Ele precisa de tratamentos caros. Por isso estou aqui. Por isso aguentei os gritos da dona Odete. Por isso toquei em ti. O medo de te ver magoado foi maior que o medo de perder o emprego. Gonçalo fechou os olhos. A confissão dela era uma faca no seu peito. Ela tinha-o salvado, instintivamente, mesmo sabendo que podia custar-lhe o sustento do filho. Era a mesma Sofia de sempre, a protetora. Ele abriu os olhos. A decisão tomada. Uma decisão perigosa, mas necessária. Não vai ser despedida, disse ele. Sofia soltou um suspiro de alívio tão profundo que os ombros dela caíram. Obrigada, Gonçalo. Prometo que vou trabalhar o dobro. Vou limpar cada canto desta. Não, interrompeu ele. Não vais limpar mais nada. Como? Ela olhou, confusa. A dona Odete está velha e amarga. Ela não tem paciência para certas coisas. Eu preciso de alguém de confiança. Alguém que me conheça de antes. Antes disto, ele gestuou para as pernas inúteis. Antes de eu me tornar este monstro que grita quando é tocado, tu não és um monstro, disse ela suavemente. Não me conheces, Sofia. Não mais. Mas podes ficar com o triplo do salário. Vai ser a minha assistente pessoal. Os olhos de Sofia arregalaram-se. Isso pagaria os remédios do Tomás. E ainda sobraria para pagar a renda atrasada. Era um milagre. Mas ele levantou um dedo, o rosto endurecendo novamente, voltando a ser o Siú implacável. Há regras, e são absolutas. Tudo o que quiseres, disse ela prontamente. Primeira, ninguém pode saber que nos conhecíamos. Para todos os efeitos, és apenas uma funcionária competente, certo? Segunda, o teu passado, os teus problemas ficam da porta para fora. Eu resolvo a questão financeira, tu resolves a tua vida. Não quero dramas aqui dentro. Entendido. E terceira, a voz dele falhou por um segundo, revelando uma fragilidade aterrorizante. Nunca, jamais, em hipótese alguma, me toques novamente. Nem para me ajudar a levantar, nem para me dar um copo de água, nem por acidente. Se o fizeres, se voltares a colocar as tuas mãos em mim, o acordo acaba e tu sais daqui sem nada. Fui claro? A brutalidade da condição feriu Sofia, mas ela viu a dor nos olhos dele. Não era nojo dela, era medo, um pânico profundo e irracional. Foste claro, Gonçalo? Eu prometo. Ótimo. Podes ir. A dona Odete vai dar-te o novo contrato. Ele virou a cadeira de costas para ela, encerrando a conversa, voltando a fecar-se na sua fortaleza de solidão. Sofia ficou ali mais um momento, olhando para as costas largas do homem que fora o seu melhor amigo, sentindo uma mistura agridoce de alívio e tristeza profunda. Ela virou-se para sair, mas quando abriu a porta, deu de caras com algo, ou melhor, alguém menos que não esperava. Uma menina pequena, de cerca de 7 anos, com longos cabelos loiros e olhos tristes. Estava parada no corredor, segurando uma boneca de pano velha. Ela olhou para Sofia com curiosidade, e depois para o pai, que ainda estava de costas.
Tu és a nova empregada que fez o papá gritar? Perguntou a menina, a voz cristalina ecoando no corredor. Sofia olhou para a criança. Era a cara dele! A mesma expressão séria. Os mesmos olhos penetrantes. Sou, sussurrou Sofia agachando-se para ficar à altura dela, mantendo uma distância respeitosa. Chamo-me Sofia Né. Tu deve ser a Matilde. O meu papá não gosta de abraços, disse a menina, confidenciando um segredo terrível com a naturalidade de quem fala sobre o tempo. Ele diz que dói, a ti também te dói quando te abraçam. Sofia sentiu o coração pertir-se em 1000 pedaços. Ela olhou para Gonçalo, que permanecia imóvel, fingindo não ouvir, mas ela viu os ombros dele tensos. Não, querida, disse Sofia, sorrindo através das lágrimas, a mim não me dói nada. Então posso dar-te um abraço? É que a minha mãe foi-se embora, e a dona Odete é muito rija, pediu a menina, estendendo os braços pequenos. Sofia hesitou, olhando para as costas de Gonçalo. Sem dramas, ele tinha dito. Sem envolvimento emocional. Mas como negar colo a uma criança que pedia socorro com os olhos? E mais importante, como poderia ela proteger o seu próprio filho, o seu Tomás, se não conseguisse sequer confortar esta menina? Antes que ela pudesse responder, o telemóvel no bolso do seu avental vibrou. 1, 2, 3 vezes. O código de emergência da vizinha que cuidava do Tomás. O sangue de Sofia gelou. Ela puxou o telemóvel, ignorando a etiqueta. A mensagem no ecrã fez o mundo girar. Vem já. O Tomás desmaiou. Está roxo. A ambulância já vem. Sofia soltou um grito sufocado, esquecendo Gonçalo, esquecendo Matilde, esquecendo o emprego milionário que acabara de conseguir. Tenho de ir! O meu filho! Gritou ela. E desatou a correr pelo corredor da mansão, deixando para trás um milionário paralisado pelo trauma e uma menina carente de amor, correndo para a única coisa que importava mais do que a sua própria vida. Gonçalo virou a cadeira, a tempo de ver apenas o vulto dela a desaparecer na escadaria. Filho, murmurou ele para o silêncio vazio. A palavra ecoou, trazendo consigo uma nova onda de perguntas e um pressentimento sombrio de que a calmaria da sua morte em vida tinha acabado de terminar. A chuva caía torrencialmente sobre Lisboa, transformando as ruas da Amadora num labirinto cinzento e escorregadio. O Hospital Fernando Fonseca, conhecido por todos como Amadora Sintra, estava um caos. O cheiro a éter misturava-se, com o odor acre de suor, roupa molhada e medo humano. Na sala de espera das urgências, abarrotada de gente a tossir e crianças a chorar, Sofia Martins sentia-se a morrer. Por favor, alguém? O meu filho não consegue respirar, gritou ela, com o pequeno Tomás nos braços. O menino de 8 anos estava pálido, os lábios com um tom azulado assustador, o peito a arfar num esforço doloroso para puxar o ar que parecia recusar-se a entrar. Tem de aguardar a sua vez, minha senhora. Já lhe deram a pulseira amarela, respondeu a enfermeira da triagem, sem sequer levantar os olhos do computador. A voz mecânica de quem já viu demasiada miséria para se comover com mais uma, Sofia abraçou o filho com mais força, sentindo o corpo dele febril e frágil contra o seu peito encharcado. O uniforme de empregada da mansão Castelo Branco ainda estava colado ao corpo dela, um lembrete cruel da oportunidade que ela provavelmente acabara de perder. Mas isso não importava. Nada importava. A única coisa que existia era o som sibilante da respiração do Tomás e o terror gelado que lhe apertava a garganta. Mãe, sussurrou o menino, a voz fraca, quase inaudível. Dói, eu sei, meu amor. Eu sei. A mãe está aqui. Vai ficar tudo bem, mentiu ela. As lágrimas a misturarem-se com a água da chuva no seu rosto. Tu és forte. Tu és o meu super-herói. Lembras-te? Ela sentou-se no chão frio do corredor, porque não havia cadeiras livres. Encolhida ali rodeada pela indiferença e pelo barulho, Sofia sentiu o peso esmagador da sua pobreza. Se tivesse dinheiro, se não tivesse perdido tudo, o Tomás estaria num quarto privado, com médicos atenciosos
e não ali, esquecido num corredor, à espera que a cor da pulseira mudasse, ou que o coração dele parasse. A impotência era um veneno amargo. Ela fechou os olhos e rezou. Uma oração desesperada e silenciosa, pedindo a Deus, ao universo, ou a qualquer força que a ouvisse, para não lhe tirar a única razão que tinha para viver, ene quanta o isso. Na mansão em Sintra, o silêncio era diferente. Não era o silêncio do abandono, mas o da solidão opulenta. Gonçalo estava no seu escritório, a olhar para a tempestade através da janela panorâmica. O contrato de trabalho de Sofia estava sobre a mesa de Mogno, intocado. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem dela a correr, o pânico nos olhos dela, a palavra filho, papá. A voz pequena veio da porta. Matilde estava lá, ainda com a boneca de pano. O que foi? Matilde, já devias estar na cama, disse ele, sem se virar. A sua voz soou mais dura do que pretendia. O trauma tornava-o assim, uma fortaleza impenetrável, até para a própria filha. A senhora Sofia, começou a menina, hesitante. Ela parecia muito triste. E com medo. Como tu ficas quando tens os pesadelos? Gonçalo virou a cadeira bruscamente. Ao comparação, atendeu-o como um soco. Eu não tenho medo, retorquiu ele. Defensivo. Tem sim, insistiu a criança com a sabedoria brutal dos inocentes. Mas a tia Sofia foi ajudar alguém. Ela disse que o filho estava doente. Pá. Os heróis ajudam as pessoas, não é? Nos teus livros antigos, os cavaleiros salvam sempre toda a gente. Gonçalo olhou para a filha. Depois, olhou para suas pernas imóveis, um cavaleiro numa cadeira de rodas. Que piada! Mas as palavras dela ecoaram. Sophie, a menina que o defendera dos cães. A única pessoa que tocara nele sem interesse, sem nojo, apenas com amizade pura. E agora, ela estava lá fora, na tempestade, enfrentando sozinha sabe-se lá o quê. Ele pegou na ficha de funcionária dela. Contacto de emergência hospital, Amadore Sintra, histórico cardíaco do menor. O coração de Gonçalo falhou uma batida. Ele conhecia aquele hospital. Sabia que era o inferno na terra para quem não tinha recursos. Carlos! Gritou ele pelo intercomunicador. Prepara o carro. O adaptado. Agora, senhor, mas está um temporal. E o senhor não sai de casa à noite há 2 anos. A voz do segurança soou incrédula. Agora, rugiu Gonçalo. Ele olhou para Matilde. Vai dormir. O pai vai tentar não ser o vilão desta vez. 1 hora depois, uma cena surreal desenrolou-se. Na entrada das urgências do hospital Amadora Sintra, uma carrinha Mercedes preta, blindada e luxuosa, parou na zona das ambulâncias. O motorista saltou para abrir a rampa automática. E de lá, desceu Gonçalo Castelo Branco, na sua cadeira de rodas de alta tecnologia, vestido com um fato de caxemira que custava mais do que a casa de qualquer pessoa ali presente. O murmúrio foi imediato. As pessoas afastaram-se, abrindo caminho como se fosse o Mar Vermelho, olhando com uma mistura de choque, inveja e curiosidade. O contraste era violento. A riqueza intocável dele contra a miséria suada daquele lugar. Gonçalo ignorou os olhares. O cheiro do hospital agredo-lhe as narinas, fazendo sentir náuseas, mas ele focou-se. Os seus olhos azuis varreram o corredor lotado com a precisão de um falcão. E então ele viu-a, encolhida num canto, no chão, a embalar um menino que parecia estar a perder a consciência. Ela estava a chorar baixinho, um som contínuo e doloroso de partir a alma. Sofia, chamou ele. A voz dele, habituada a dar ordens em salas de reuniões, cortou o burburinho da sala de espera. Sofia levantou a cabeça devagar, como se estivesse num sonho. Quando viu Gonçalo ali, no meio daquele caos, ela achou que estava a alucinar. Gonçalo? Sussurrou ela. O quê? Ele aproximou a cadeira elétrica, parando a 1 metro de distância, menos a sua zona de segurança. Ele olhou para o menino. Tomás. O rapaz estava cinzento. Ele não está a ser atendido? Perguntou Gonçalo,
a voz fria de raiva. Dizem que temos de esperar. Há muita gente. A pulseira é amarela, soluçou Sofia. Ele está a piorar, Gonçalo. Eu sinto o coração dele a falhar. Ele vai morrer aqui no chão. Gonçalo sentiu uma onda de fúria subir-lhe pelo peito. Não contra ela, mas contra a injustiça, contra a fragilidade da vida. Ele pegou no telemóvel. Quero o diretor do hospital aqui, agora, e liguem para a clínica Cufitejo. Quero a melhor equipa de cardiologia pediátrica à espera. Estamos a sair daqui em 10 minutos. Ele desligou e olhou para o segurança dele, um homem corpulento chamado Bruno. Bruno! Pega no menino! Sofia instintivamente apertou o filho. O cu. Vamos sair daqui, Sofia. Ele não vai ser tratado aqui. Eu tenho os melhores médicos de Portugal à minha espera no privado. Mas eu não tenho dinheiro. Eu não posso pagar. Ela gaguejou. O orgulho a lutar contra o desespero. Cala-te, disse ele, mas sem a agressividade de antes. Ele é uma criança. E? Tu és a minha funcionária. É o seguro da empresa. Vamos, era uma mentira, claro. Ela ainda nem tinha assinado o contrato, mas Gonçalo sabia que ela precisava dessa desculpa para aceitar. Bruno, o segurança, baixou-se e pegou em Tomás com uma delicadeza surpreendente. O menino gemeu. Sofia levantou-se, as pernas a tremerem, e seguiu-os. A viagem até a clínica privada foi silenciosa e rápida. Sofia ia no banco de trás, segurando a mão do filho, sem tirar os olhos do rosto dele. Gonçalo ia na frente, no lugar do passageiro adaptado, olhando pelo retrovisor. Ele via o terror no rosto dela e via o amor. Um amor tão feroz e absoluto que o fazia sentir-se pequeno e vazio. Ele tinha milhões no banco, mas ninguém olharia para ele daquela forma se ele estivesse a morrer. Na clínica, tudo foi diferente. Mármore limpo, silêncio, eficiência. Uma equipe médica já esperava na entrada. Tomás foi levado imediatamente para os cuidados intensivos. Sofia ficou na sala de espera privada, uma sala que parecia mais um hotel de 5 estrelas do que um hospital. Ela estava em estado de choque. Parada no meio da sala, a tremer de frio com a roupa molhada, Gonçalo entrou com a cadeira de rodas. Ele parou e observou-a. Senta-te, Sofia. Vais cair. Ela olhou para ele. E então, as pernas cederam. Ela caiu de joelhos no tapete persa, cobrindo o rosto com as mãos, e desabou num choro convulsivo de alívio e tensão acumulada. Obrigada. Obrigada. Meu Deus. Obrigada, repetia ela. Gonçalo sentiu o impulso de ir até lá, de lhe pôr a mão no ombro, de a confortar. A sua mão chegou a levantar-se do braço da cadeira, mas o pânico veio logo a seguir. A memória da pele, do toque, da repulsa. Ele recolheu a mão, fechando-a num punho. Não me agradeças ainda, disse ele, a voz rouca, tentando manter a distância emocional. Os médicos ainda estão a ver o rapaz. Tu salvaste-o, disse ela, levantando o rosto banhado em lágrimas. Tu vieste. Por que vieste, Gonçalo? Tu odeias sair. Tu odeias pessoas. A Matilde, respondeu ele, desviando o olhar. Ela disse que os cavaleiros salvam as pessoas, e eu não queria que ela pensasse que o pai é um monstro. Sofia sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Tu nunca foste um monstro. Foste sempre o menino que partilhava o lanche comigo quando eu não tinha nada. O momento de conexão foi interrompido pela entrada do médico, o Dr. Almeida, um dos melhores cardiologistas do país. Mãe? Senhor Castelo Branco? Chamou o médico. Sofia levantou-se num salto. Como ele está? Estabilizado? Disse o médico. E Sofia soltou um som que parecia um gemido de dor. Foi por pouco uma crise de insuficiência cardíaca aguda. Se tivessem esperado mais 20 minutos no outro hospital. Bem, não vamos pensar nisso. Ele está a dormir. Agora, o coração dele é frágil,
Precisa de cirurgia. Mas para já, está fora de perigo. Sofia encostou-se à parede, exausta. Cirurgia? Quanto? Quanto custa isso? O doutor Almeida olhou para Gonçalo. Está tudo tratado, disse Gonçalo secamente. Faça o que for preciso, doutor. O dinheiro não é problema. Quero que o rapaz tenha o melhor. Quando o médico saiu, o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio pesado, carregado de uma dívida impagável. Gonçalo, começou Sofia, eu vou pagar-te. Vou trabalhar a vida toda. Esquece, cortou ele. Considera isso um adiantamento dos próximos 10 anos de salário. Posso vê-lo? Vai. Ele está no quarto 304. Sofia correu para o quarto. Gonçalo ficou ali, sozinho. Novamente. Ele devia ir embora. Devia voltar para sua toca, segura em Sintra. Mas algo o prendia ali. Uma curiosidade mórbida ou a sensação estranha de ter feito algo. Bom, ele moveu o joystick da cadeira e sagua silenciosamente. A porta do quarto 304 estava entreaberta. Lá dentro, Tomás estava deitado numa cama enorme, ligado a monitores que apitavam ritmicamente. Parecia tão pequeno no meio daqueles lençóis brancos. Sofia estava sentada ao lado da cama, segurando a mãozinha dele, beijando os dedos pálidos da criança. Gonçalo observou da sombra do corredor. De repente, o menino abriu os olhos. Eram olhos grandes, castanhos, idênticos aos da mãe. Ele viu a mãe, sorriu fraco, e depois o olhar dele desviou-se para a porta. Tomás viu o homem na cadeira de rodas. Gonçalo preparou-se para o olhar de medo. As crianças costumavam assustar-se com a cadeira, ou com a sua expressão carrancuda. Mas Tomás não se assustou. Ele levantou a mão livre e acenou. Um gesto fraco. És o cavaleiro? Sussurrou o menino, a voz rouca pelo oxigênio. Gonçalo congelou. Matilde tinha falado em cavaleiros. Agora este menino. Sofia virou-se, surpresa, e viu Gonçalo à porta. Tomás, este é o senhor Gonçalo. Ele é o amigo da mãe que nos trouxe para aqui. Obrigado, senhor cavaleiro, disse o menino, com uma inocência que desarmou completamente as defesas de Gonçalo. A mãe disse que o meu coração é avariado, mas o teu carro é muito fixe. Um riso involuntário escapou dos lábios de Gonçalo. Era um som enferrujado, que ele não usava há anos. Não é um carro, miúdo. É uma cadeira, disse ele, entrando devagar no quarto. Parece uma nave espacial, contra-argumentou Tomás. Posso ver os botões? Gonçalo aproximou-se da cama. Estava perigosamente perto. Se o menino se esticasse, podia tocá-lo. O suor frio começou a brotar na nuca de Gonçalo. O pânico habitual, o me toques, o me toques, mas Tomás não tentou tocá-lo. Ele apenas olhava com fascínio para o painel de controlo da cadeira. Este faz andar rápido, explicou Gonçalo, a voz um pouco trêmula, apontando sem encostar na criança. E este faz subir e descer. Uau! Suspirou o menino. Sofia observava a cena com o coração na boca. Ela via o esforço monumental que Gonçalo estava a fazer para estar ali. Tão perto de pessoas, tão perto de contato físico. Ela viu a gota de suor a escorrer pela têmpora dele. Gonçalo, disse ela suavemente, estás bem? Ele olhou para ela. Os olhos deles cruzaram-se sobre a cama do menino. Havia um entendimento mútuo ali. Uma ponte tinha sido construída naquela noite, feita de desespero e gratidão. Estou, mentiu ele, mas tenho de ir. O Bruno fica aqui fora. Qualquer coisa que precisem, peçam a ele. Ele virou a cadeira para sair, precisando desesperadamente de ar, de espaço, da sua solidão segura. Gonçalo chamou Sofia antes que ele saísse. Ele parou. Tu disseste que os nossos mundos não se tocam, disse ela, a voz firme agora. Mas, hoje tu tocaste nas nossas vidas e salvaste-nos. Obrigada. Gonçalo não respondeu. Ele saiu do quarto, deslizando pelo corredor ascético.
Mas enquanto o elevador descia para a garagem, ele olhou para sua mão. A mão que quase tinha tido vontade de afagar a cabeça daquele menino corajoso. O gelo estava a estalar. Isso aterrorizava mais do que qualquer coisa. Porque, quando o gelo derrete, a gente afoga-se ou aprende a nadar. E Gonçalo Castelo Branco tinha esquecido como se nadava há muito tempo. Mas o que ele não sabia, enquanto o motorista o levava de volta para a mansão escura, era que o passado não tinha acabado com ele. O telemóvel dele tocou. Um número desconhecido. "Estou?" atendeu ele, irritado. "Olá, amorzinho." A voz do outro lado era doce, venenosa e inconfundível. Fez o sangue dele gelar nas veias. "Soube que estiveste numa clínica pediátrica. A nossa querida Matilde está doente? Ou será que arranjaste outra família para brincar às casinhas?" Era a Vanessa, a ex-mulher, a mulher que o destruíra. E ela estava de volta. Uma semana depois, a mansão dos Castelo Branco em Sintra, habitualmente silenciosa como um mausoléu, tinha um som novo. Não era o som do vento a uivar nas janelas góticas, nem o tic-tac monótono do relógio de pêndulo no hall. Era o som de risos. "Cuidado, Tomás! O chão escorrega!" gritou Sofia, a tentar equilibrar uma bandeja de remédios e lanche enquanto o filho corria menos, ou tentava correr, dentro das suas limitações, pelo corredor de mármore polido. "Olha, mãe, o teto tem desenhos!" exclamou o menino, apontando para os frescos renascentistas com a boca aberta de espanto. Para uma criança que cresceu num apartamento úmido de 30 metros quadrados na Amadora, aquele lugar não era uma casa, era Hogwarts, era Nárnia. Gonçalo observava a cena da porta do seu escritório, escondido na sombra. Ele tinha insistido para que eles viessem. A desculpa oficial, dada com a frieza de um CEO, fora logística. "O menino precisa de ar puro para recuperar da cirurgia. E eu preciso da minha assistente disponível 24 horas por dia." O quarto de hóspedes na ala oeste está vazio. Era uma mentira pragmática. A verdade era que desde aquela noite no hospital, a mansão parecia grande demais, vazia demais. Sem eles, Senhor Gonçalo. Tomás viu e parou, ofegante. "A Matilde disse que tem uma sala de jogos gigante. É verdade? É verdade? Posso ir?" Gonçalo sentiu os músculos do rosto relaxarem contra a sua vontade. "É verdade, cavaleiro. Podes ir. A Matilde está à tua espera. Mas, sem correrias. O teu coração ainda está a sarar." "Sim, senhor capitão." O menino fez uma continência desajeitada e seguiu pelo corredor, onde uma tímida Matilde espreitava, com os olhos a brilhar de uma excitação que o pai não via há anos. "Ele está feliz!" disse Sofia, aproximando-se devagar. Ela já não usava o uniforme de limpeza. Gonçalo tinha mandado comprar roupas adequadas para uma assistente pessoal, blusas de seda, calças de corte reto. Ela parecia outra mulher, mais confiante, mas ainda com aquela humildade nos olhos castanhos. "As crianças adaptem-se rápido", respondeu ele, mantendo a distância de segurança de 2 metros. "E os adultos?" perguntou ela, ousada. "Como se está a adaptar o dono do castelo a ter plebeus a invadir o palácio?" Gonçalo olhou para ela. O cheiro dela já não era lixívia. Era um perfume suave de jasmim. "E bolo? Estás a cozinhar?" perguntou ele, franzindo a testa. A dona Odete proibia qualquer pessoa de entrar na cozinha industrial, exceto o chefe. "Fiz um bolo de laranja para o lanche das crianças e trouxe uma fatia para ti." Ela estendeu um prato pequeno. Gonçalo olhou para o bolo. Era simples, caseiro, dourado, nada a ver com as sobremesas gourmet e frias que lhe serviam. "Eu não como doces, Sofia." "Comes?" "Sim. Quando tínhamos 12 anos, roubavas os bolos da minha mãe e escondias nos bolsos." Ela sorriu, e a cicatriz no braço dela moveu-se. Aquela maldita lua crescente que o hipnotizava. Ele hesitou. O medo do toque estava lá, sempre à espreita, como um cão raivoso. Mas ela estendeu o prato de forma
a que ele pudesse pegar na borda, sem roçar nos dedos dela. Ela, sábia, ela aprendera a dança da distância dele em apenas uma semana. Ele pegou no prato, deu uma dentada. O sabor cítrico explodiu na boca dele, e com ele, uma memória de dias de sol, de joelhos esfolados, de não ter medo, de ser inteiro. Está comestível, resmungou ele, escondendo a emoção. Vou aceitar isso como um elogio de estrela Michelin, riu ela. O momento era perfeito, frágil como cristal, mas perfeito. A luz da tarde entrava pelas janelas, iluminando o pó que dançava no ar. Eles eram apenas um homem e uma mulher, partilhando um bolo e um passado. E então, o som de saltos altos a baterem no mármore estilhaçou o cristal claque. Claque, claque, rápido, agressivo, autoritário. Gonçalo enrijeceu na cadeira. O prato tremeu na sua mão. Ele conhecia aquele caminhar. O corpo dele reagiu antes da mente. O suor, frio, a náusea, o fantasma de toques indesejados a percorrerem a sua pele. Que quadro doméstico tão enternecedor! Uma voz arrastada e irônica ecoou no hall de entrada. Sofia virou-se, parada à porta, como uma rainha má de um conto de fadas moderno. Estava Vanessa, alta, loira, vestida com um taier branco imaculado que custava mais do que tudo o que Sofia ganhara na vida inteira. Os lábios vermelhos estavam curvados num sorriso de desprezo absoluto. Vanessa, disse Gonçalo. A voz dele saiu como um rosnado baixo. Como entraste? A segurança. A segurança? Ela riu, entrando na sala e tirando os óculos de sol de marca. Eu sou a mãe da tua filha, Gonçalo. E ainda sou legalmente sócia desta propriedade. Caso a tua memória seletiva tenha esquecido. Nenhum guarda de portão me impede de entrar na minha casa. Os olhos de gelo de Vanessa caíram sobre Sofia. Foi um olhar de avaliação clínica, despindo-a, pesando-a e descartando-a como lixo. E quem é esta? Perguntou Vanessa, torcendo o nariz como se sentisse um mau cheiro. A nova enfermeira. Ou será que o padrão do grande Gonçalo Castelo Branco caiu tanto que agora recolhemos mulheres da rua? Ela é a minha assistente pessoal, disse Gonçalo, as mãos a apertarem os braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos. E tu não tens o direito de falar assim com ela. Assistente pessoal. Vanessa caminhou em volta de Sofia, invadindo o espaço pessoal dela com uma arrogância predadora. Interessante, o uniforme mudou, mas o cheiro, a pobreza continua o mesmo. Deixa-me adivinhar. Mãe solteira, dívidas, um filho bastardo? A precisar de ajuda? Sofia sentiu o sangue subir-lhe à cara. A vergonha queimava, mas a raiva queimava mais forte. Como é que ela sabia? O que quer que sejas, continuou Vanessa, ignorando o silêncio de Sofia, e voltando-se para Gonçalo. Bim, ber, a Matilde, e vim discutir os termos da revisão da guarda. Os meus advogados acham que um pai, incapacitado e mentalmente instável, não é o ambiente ideal para uma criança em crescimento. Tu abandonaste-a, gritou Gonçalo, perdendo a compostura. Há 2 anos. Disseste que não aguentavas viver com um meio-homem. Disseste que a maternidade te aborrecia. As pessoas mudam, querido, disse ela, com uma suavidade falsa. Ela aproximou-se da cadeira de rodas, perigosamente perto. E eu soube que as ações da empresa subiram. De repente, o instinto maternal floresceu. Ela estendeu a mão manicurada com unhas longas e vermelhas foi em direção ao ombro de Gonçalo. Não me toques. Gonçalo recuou a cadeira violentamente, batendo numa mesinha de apoio. O barulho do vaso a apertar foi ensurdecedor. Ele estava a hiperventilar. O pânico tomou conta dele. Ele via a traição, via as noites no hospital em que ela o tocava com nojo, apenas para garantir a herança. Não te aperre, Uci. IMS. Vanessa parou, sorrindo com satisfação sádica. Ela adorava vê-lo assim, quebrado, fraco. Isso dava-lhe poder. Olha para ti, zombou ela. Patético. Patético, um homem crescido com medo de um carinho. Como achas que vais cuidar da Matilde?
Tu nem consegues cuidar de ti próprio. Tu precisas de uma instituição. Gonçalo, e a Matilde precisa de uma mãe. Ela deu mais um passo. Vamos. Gonçalo. Só um toque. Não sejas ridículo. Gonçalo estava encurralado contra a estante. O terror paralisava-o. Ele não conseguia falar, não conseguia respirar. Foi então que uma barreira humana se colocou entre ele e Vanessa. Sofia, a pequena mulher da amadora, que tremia de medo minutos antes, agora estava plantada como uma rocha à frente da cadeira de rodas. Ela não era alta, não era rica, não tinha advogados, mas tinha a fúria de uma leoa a defender a sua cria menos, ou, neste caso, o seu amigo. A senhora não ouviu? A voz de Sofia era baixa, mas vibrava com uma intensidade mortal. Ele disse para não tocar. Vanessa piscou, surpreendida pela audácia da criada. Sai da frente, sua ordinária. Tu não sabes com quem estás a falar. Sei perfeitamente, retorquiu Sofia. Estou a falar com uma mulher que mede o amor pela cotação da bolsa. Uma mulher que abandonou a filha e o marido quando eles mais precisavam. Você não é mãe. Você é um abutre. O silêncio na sala foi absoluto. Gonçalo olhou para as costas de Sofia, atordoado. Ninguém nunca o tinha defendido assim. Ninguém. Todos tinham medo de Vanessa ou queriam o dinheiro dela. Tu, atreveste. Vanessa estava vermelha de raiva. Ela levantou a mão para dar uma bofetada em Sofia. Sofia nem piscou. Ela segurou o pulso de Vanessa no ar. As mãos calejadas de tanto esfregar chão eram muito mais fortes do que as mãos de socialite de Vanessa. Não me toque a mim também, disse Sofia, soltando o pulso dela com nojo. E saía desta casa. Agora, antes que eu chame a segurança que o senhor Gonçalo paga, e que responde a ele, não a se... Vanessa olhou para o pulso, onde a marca dos dedos de Sofia ficava vermelha. Ela olhou para Gonçalo, que pela primeira vez em anos não parecia uma vítima, mas alguém que tinha encontrado um escudo. Isto não fica assim, sibilou Vanessa, recuperando a sua bolsa. Vou tirar-te tudo, Gonçalo, a Matilde, a caça, e vou garantir que esta tua cadela de guarda nunca mais arranje emprego em Portugal. Ela virou costas e saiu. O som dos saltos a bater com força, levando consigo o cheiro a veneno, mas deixando para trás uma atmosfera transformada. Gonçalo olhava para Sofia. Ela estava a tremer agora, a adrenalina a baixar. Sofia, começou ele. Ela virou-se. Havia lágrimas nos olhos dela, mas o queixo estava erguido. Desculpa, Gonçalo. Eu sei que não devia. Eu sei que ela é a mãe da Matilde. Obrigado, interrompeu ele. A palavra saiu com um peso imenso. Ninguém fala assim contigo, disse ela, limpando uma lágrima furiosa. Ninguém. Ninguém, nem que seja a rainha de Inglaterra. Tu és um homem bom, Gonçalo, e não estás sozinho. Gonçalo sentiu algo estranho no peito. O gelo não estava apenas a derreter. Estava a quebrar-se em pedaços grandes, libertando emoções que ele tinha enterrado fundo. Ele olhou para a mulher à sua frente. Menos a sua amiga de infância, a sua salvadora. Não estou, concordou ele. Nesse momento, ouviram risos vindos do andar de cima. Matilde e Tomás, alheios à guerra que acabara de ser travada na sala de estar. Eles estão bem, disse Sofia, olhando para o teto. Graças a ti, disse Gonçalo. Mas a paz durou pouco. O telemóvel de Gonçalo tocou. Era o advogado da empresa. Senhor Gonçalo, a voz do advogado era urgente. Acabei de receber uma notificação. A dona Vanessa entrou com um pedido de custódia de emergência. Ela alega que o senhor está a viver em concubinato com uma funcionária numa casa insalubre e que a Matilde está em perigo moral. E Gonçalo, ela tem fotos suas a olhar para Sofia no hospital. Fotos das crianças a brincar. Ela está a pintar a Sofia como uma oportunista que está a manipular um homem deficiente. Gonçalo desligou o telemóvel devagar. O sangue drenou do seu rosto.
O que foi? Perguntou Sofia, vendo a mudança na expressão dele. A Vanessa. Ele olhou para ela, sentindo a culpa esmagadora. Ele tinha arrastado Sofia para o seu inferno. Ela vai usar-te para me tirar a Matilde. Ela diz que somos amantes, que és uma caça-fortunas. Sofia empalideceu. Mas isso é mentira! Para o tribunal, a verdade não importa. Importa o que parece, disse ele amargamente. Sofia, para protegeres o Tomás e para eu proteger a Matilde, talvez tenhas de ti ir embora. O silêncio que caiu sobre eles foi pior do que qualquer grito. Era o silêncio da derrota. Depois de tudo, depois da coragem, o dinheiro e a maldade iam vencer de novo? Sofia olhou-o nos olhos e, pela primeira vez, ela desobedeceu a uma ordem implícita. Não, disse ela firmemente. Eu não vou fugir. Nós não fizemos nada de errado. Se ela quer guerra, Gonçalo, vamos dar-lhe guerra. Mas eu não vou deixar o meu amigo sozinho nesta cadeira nunca mais. O Tribunal de Família e Menores de Sintra parecia um cenário de execução, frio e impessoal. O ar estava pesado, carregado com o cheiro a cera de chão e a tensão elétrica de vidas prestes a serem destruídas ou salvas. Gonçalo, Castelo Branco, estava sentado na sua cadeira de rodas, no lugar reservado ao requerente. As suas mãos, pousadas sobre os joelhos imóveis, tremiam ligeiramente. Não de medo da Vanessa, mas do que estava em jogo. Ao lado dele, numa cadeira de madeira dura, estava Sofia. Ela vestia o seu melhor conjunto, uma blusa branca, simples e calças pretas, mas parecia pequena diante da imponência daquele lugar do outro lado. Vanessa irradiava uma confiança predadora. Os seus advogados, uma equipa de tubarões de Lisboa, espalhavam documentos sobre a mesa com uma arrogância teatral. Meritíssimo juiz. Começou o advogado de Vanessa, um homem com voz de barítono e sorriso de crocodilo. O caso é simples. Temos aqui um pai que, infelizmente, sofre de graves limitações físicas e psicológicas. Um homem que vive recluso, que tem crises de pânico ao menor contato humano. E agora, para piorar, introduziu na vida da pequena Matilde uma mulher estranha, uma ex-faxineira cheia de dívidas, com quem mantém uma relação de dependência duvidosa. Ele fez uma pausa dramática, olhando para Sofia com desprezo. A minha cliente, a dona Vanessa, recuperou a sua estabilidade e quer apenas resgatar a filha deste ambiente tóxico e insalubre. Gonçalo sentiu a bilis saber-lhe a garganta. Eles estavam a distorcer tudo: o amor, o cuidado, a família que eles tinham construído. Tudo reduzido a ambiente tóxico. Chama a senhora Sofia Martins a depor, anunciou o juiz. Sofia levantou-se. As pernas dela pareciam feitas de chumbo, mas ela caminhou até o banco das testemunhas com a cabeça erguida. Senhora Sofia atacou o advogado de Vanessa imediatamente. É verdade que o seu filho, Tomás, tem uma doença cardíaca grave? É verdade, respondeu ela, a voz firme. E é verdade que o tratamento dele custa milhares de euros? Dinheiro que a senhora não tinha. Até conhecer o senhor Gonçalo? Sim. Então, podemos concluir que a sua presença na mansão não é motivada por afeto à menina Matilde, mas sim pela necessidade financeira? Que a senhora está, essencialmente, a vender a sua companhia em troca de cuidados médicos? Ouve! Oh! Gritou o advogado de Gonçalo. Não, interrompeu Sofia, ignorando o protocolo. Ela olhou diretamente para o advogado de acusação, os olhos a arderem. O senhor pode concluir o que quiser, mas está errado. O dinheiro do Gonçalo salvou o corpo do meu filho, sim. Mas o Gonçalo e a Matilde salvaram a nossa alma. Ela virou-se para o juiz. Meritíssimo, eu sou pobre, cometi erros, tenho dívidas, mas naquela casa existe amor. A Vanessa abandonou a filha porque ela dava trabalho. Ogon, Halo. O Gonçalo, mesmo numa cadeira de rodas, mesmo com medo de ser tocado,
é mais pai num dia do que ela foi na vida inteira. Ele lê para ela. Ele ouve alto. E sim, ele tem medo, mas a coragem não é a ausência de medo. É agir, apesar dele. E ele age todos os dias. Um silêncio respeitoso caiu sobre a sala. Até o advogado de Vanessa pareceu perder o fio à meada por um segundo. Tocante, zombou Vanessa, sussurrando alto o suficiente para ser ouvida. Mas palavras não mudam factos. Ele é um aleijado que não pode abraçar a filha. O advogado retomou a postura. Meritíssimo. A questão central permanece. O Sr. Gonçalo sofre de afefobia severa. Como pode um pai cuidar de uma criança de 7 anos se não pode tocá-la? Se a menina cair e se magoar, se ela precisar de conforto físico, ele é incapaz. Gonçalo sentiu o peso daquelas palavras. Era sua ferida mais profunda exposta ali, para todos verem. Chamou o Sr. Gonçalo Castelo Branco, ordenou o juiz. Gonçalo manobrou a cadeira até a frente. Ele sentia os olhos de Vanessa cravados nele, esperando que ele quebrasse, que tivesse um ataque de pânico. Sr. Gonçalo, perguntou o juiz, um homem grisalho com olhar severo. Verdade. O senhor é incapaz de tocar na sua filha? Gonçalo olhou para as suas mãos. Depois, olhou para a plateia. Viu o Tomás, sentado lá atrás ao lado da avó, a vizinha que viera ajudar, a fazer-lhe um sinal de fixe. Viu a Matilde, encolhida, com os olhos cheios de lágrimas. E viu a Sofia, ela estava a olhar para ele com aquela fé inabalável. A mesma fé que ela tinha quando eram crianças, e ele dizia que ia ser astronauta. Não desistas de ti mesmo, ela tinha lhe dito. Gonçalo respirou fundo. O ar frio do tribunal encheu-lhe os pulmões. Meritíssimo, começou ele. A voz rouca, mas ganhando força a cada sílaba. Durante 2 anos, eu acreditei que era um homem partido. A minha ex-mulher convenceu-me de que o meu valor desapareceu quando as minhas pernas pararam de funcionar. Ela tocou-me com nojo, com interesse, com mentiras. E o meu corpo reagiu fechando-se. Ele olhou diretamente para Vanessa. Mas o amor verdadeiro, não se mede apenas em abraços físicos. Mede-se em presença, em não desistir. A Sofia e o Tomás ensinaram-me isso. Eles entraram na minha casa e mostraram-me que uma família não precisa de ser perfeita. Precisa de ser verdadeira. Isso é filosofia barata, interrompeu Vanessa, levantando-se bruscamente. Juiz, ele não consegue abraçá-la. O teste. Mande-o abraçar a filha agora. Se ele conseguir, eu desisto. Mas ele não vai conseguir, porque ele é doente. O desafio foi lançado. Cruel, público, definitivo. O juiz olhou para Vanessa com desaprovação. Mas a dúvida estava plantada. Senhor Gonçalo, disse o juiz, não vou submetê-lo a testes teatrais. Mas a capacidade de prestar auxílio físico é um fator. Eu faço, disse Gonçalo. A sala congelou. O quê? Perguntou o advogado. Eu abraço a minha filha, disse Gonçalo. Ele virou a cadeira para Matilde. Matilde, anda cá. A menina levantou-se, hesitante, olhando para a mãe e depois para o pai. Anda, filha. Não tenhas medo, disse ele, estendendo os braços. Os braços que tremiam, sim. O suor escorria-lhe pelas costas. O pânico gritava no cérebro dele. Perigo, dor, mentira. Mas então ele olhou para Sofia. E Sofia sorriu. Um sorriso pequeno, imperceptível para os outros, mas que para ele foi como um farol na tempestade. Matilde correu. Ela não andou. Ela correu e atirou-se para o colo do pai, enterrando o rosto no pescoço dele. O impacto foi forte. O corpo de Gonçalo retesou-se. O choque elétrico do trauma percorreu-lhe a espinha. Mas em vez de a empurrar, em vez de gritar, ele fechou os olhos e pensou no bolo de laranja. Pensou no cheiro a jasmim da Sofia. Pensou nas risadas no corredor. Ele espiou o medo e inspirou o amor. Os braços de Gonçalo ficaram-se em volta da filha. .com, for, a, .com, prote,
Oh! Ele enterrou o rosto nos cabelos dela. Eu amo-te, filha! Sussurrou ele. E a voz dele foi captada pelo microfone do tribunal, ecoando como um trovão de ternura. Eu nunca mais te vou largar. Matilde chorava. Sofia chorava. Até o oficial de justiça limpou uma lágrima discreta. Vanessa estava pálida. Ela recuou, como se tivesse levado uma bofetada física. A sua arma secreta, o trama dele tinha acabado de ser desarmada em público. O juiz limpou a garganta. Ele não precisava de ouvir mais nada. A sentença será proferida agora, disse o juiz, batendo com um martelo. Considerando o histórico de abandono da mãe e a evidente estabilidade emocional e afetiva proporcionada pelo pai e pelo seu atual núcleo familiar, indefiro o pedido da senhora Vanessa. A guarda total permanece com o pai, senhor Gonçalo Castelo Branco, e condeno a requerente por litigância de má-fé. O tribunal explodiu em murmúrios. Gonçalo não ouviu nada. Ele só sentia o calor da filha nos braços. Ele tinha vencido... Não, a Vanessa. Ele tinha vencido o medo. Horas depois, a mansão em Sintra estava mergulhada na tranquilidade da noite. As crianças, exaustas de emoção, já dormiam. Tomás e Matilde tinham adormecido no tapete da sala rodeados de brinquedos. E Gonçalo não tivera coragem de os mandar para a cama. Ele estava no terraço, olhando para a lua, menos uma lua crescente, igual à cicatriz dela. Sofia apareceu com 2 chávenas de chá. Conseguiste? Conseguiste? Disse ela suavemente, colocando a chávena na mesa ao lado dele. Tu foste incrível hoje, Gonçalo. Nós conseguimos, corrigiu ele. Ele não se virou. Continuou a olhar para a lua. Sofia, quando a Vanessa estava a gritar, eu tive medo, não de perder a guarda. Tive medo de te perder a ti, de que tu acreditasses nas coisas horríveis que ela disse, que fosses, embora eu disse-te que não ia a lado nenhum, respondeu ela, aproximando-se. Ela parou ao lado da cadeira dele, respeitando o espaço, como sempre. Gonçalo olhou para as mãos dela, as mãos que o tinham segurado quando ele ia cair, as mãos que tinham limpado o chão dele e depois limpo as lágrimas do filho. Aproxima-te, pediu ele. Sofia hesitou. Gonçalo, tu hoje já fizeste um esforço enorme com a Matilde. Não precisas de... Aproxima-te, Sofia, por favor. Ela deu um passo. Estava agora encostada ao braço da cadeira. Gonçalo levantou a mão. A mão dele pairou no ar por um segundo, tremendo, ligeiramente. Antes de pousar sobre a mão dela que repousava na mesa, o toque foi elétrico. Mas não foi dor. Foi como ligar um circuito que estava desligado há anos. Calor, vida, conexão. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Tu disseste no tribunal que eu te salvei a alma, disse ele, a voz rouca de emoção. Mas tu enganaste-te, Sophie. Tu não me salvaste apenas a alma. Tu trouxeste-me de volta à vida. Eu estava morto naquela cadeira. E tu foste o desfibrilador Angon. Alô, as lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Eu amo-te, disse ele. Simples, assim, sem rodeios, sem medo. Amo-te desde que tínhamos 10 anos e partilhávamos lanches. E amo-te ainda mais agora, com as tuas cicatrizes, com o teu filho corajoso, com a tua teimosia. Ele puxou a mão dela suavemente, convidando-a a baixar-se. Sofia ajorrou-se ao lado da cadeira, ficando com o rosto à altura do dele. Eu também te amo, meu cavalheiro, sussurrou ela. Sempre amei, mesmo quando eras apenas uma memória distante. Gonçalo inclinou-se. O espaço entre eles desapareceu. E quando os lábios dele tocaram os dela, não houve pânico. Não houve fantasmas do passado. Houve apenas a promessa de um futuro. Foi um beijo salgado, de lágrimas, mas doce como a vitória. Epílogo. 1 ano, DIPU, o jardim da Quinta das Camélias nunca tinha estado tão bonito. As camélias brancas e cor-de-rosa estavam em plena floração, decorando o cenário como convidados silenciosos, mas o silêncio era a última coisa que se encontrava ali hoje. Tomás, não corras com as alianças. Se as perdes na relva, o Gonçalo
Mata-nos! Gritava Matilde, agora com 8 anos, vestida com um vestido de dama de honor azul bebê. Não perco nada. Sou rápido, respondeu Tomás. Agora com 9 anos, corado e saudável. A cirurgia fora um sucesso total. E ele corria com uma energia que fazia Sofia chorar de gratidão sempre que o via, no altar improvisado debaixo do carvalho antigo. Gonçalo esperava-a. Ele ainda estava na cadeira de rodas. Sim, as pernas nunca voltariam a funcionar, mas o homem sentado nela era irreconhecível. O rosto estava bronzeado, os olhos brilhavam. E o sorriso iluminava Sintra inteira. Ao lado dele, como padrino, estava o Dr. Almeida, o médico que operara Tomás. A música começou. Não a marcha nupcial tradicional, mas uma versão acústica da canção favorita deles de infância. Sofia apareceu no início do corredor de pétalas. Ela não usava branco. Usava um vestido dourado, da cor do bolo de laranja, da cor do sol que voltara a brilhar na vida deles. Ela caminhava sozinha, forte, linda, radiante. Quando ela chegou ao altar, Gonçalo estendeu as 2 mãos. Ela pegou nelas, sem hesitar. Estás linda, Sophie, disse ele. Tu não estás nada mal para um ex-rabugento, brincou ela, com os olhos a transbordar de amor. A cerimônia foi simples. Não houve imprensa, não houve elites de Lisboa, apenas a nova família e os poucos amigos verdadeiros. Gonçalo Castelo Branco disse à conservadora: aceita Sofia Martins como sua legítima esposa? Gonçalo olhou para os filhos. Sim, filhos, porque ele já tinha dado entrada nos papéis para adotar Tomás, legalmente. Eles estavam sentados na primeira fila DM, os dadas a rir de alguma piada secreta. Depois olhou para Sofia, a mulher que vira a cicatriz na alma dele e a beijara até sarar. Aceito, disse ele, com a voz mais firme da sua vida. Aceito hoje, amanhã e para sempre. Aceito com todas as minhas forças e com todas as minhas limitações, porque contigo, Sofia, eu sou completo. E tu, Sofia Martin? Perguntou a conservadora. Aceito, respondeu ela. Aceito o meu melhor amigo, o meu amor, o meu salvador e o homem que me ensinou que o toque mais importante é aquele que toca o coração, pelo poder em mim investido. Começou a mulher, mas ninguém ouviu o resto, porque Matilde e Tomás, incapazes de conter a alegria, correram para o altar e abraçaram os noivos num abraço de grupo desajeitado e maravilhoso. Gonçalo riu, uma gargalhada alta e livre, e abraçou-os a todos. Ali, sob o sol de Portugal, o milionário solitário e a faxineira pobre deixaram de existir. O que restou foi apenas uma família, imperfeita, marcada por cicatrizes, mas inquebrável. E quando a foto oficial foi tirada, capturou o momento exato em que Gonçalo beijava a testa de Sofia, enquanto segurava a mão de Tomás e Matilde. A legenda, se houvesse uma, seria apenas uma palavra, a mesma que Sofia gravara no interior da aliança dele: cura.